Olha aí, pessoal, a PEC fiscal do tal corte de gastos, entre muitas aspas, do governo Lula, chegou ao Congresso Nacional. Engraçado que o pessoal do Poder 360 colocou, né? PEC que limita supersalários e muda abono, né? Como se fosse uma coisa que é realmente positiva, quando nós sabemos que não é. Tem vários pontos que estão aqui inclusos nessa história, inclusive o BPC. Cadê? Fala do BPC aqui. Cadê essa menção, né? Mas, enfim, né? Chegou finalmente ao Congresso Nacional com aquela expectativa, todo mundo de olho, porque o governo prometeu cortar 70 bilhões de reais em 2 anos. Não canso de falar aqui no canal, isso não muda absolutamente nada, não chega nem perto de resolver o problema fiscal do Brasil, mas muito longe disso, né? Mas, enfim, o pessoal de olho para ver se o negócio vai acontecer ou não, porque o governo prometeu o ovo sem que a galinha tivesse sinalizado que iria botá-lo. E aí, como é que está o clima no Congresso Nacional para aprovação disso? Tenho falado aqui no canal com bastante frequência que não tem clima para essa aprovação nesse sentido. Parece que a Câmara vai analisar já agora, colocaram aqui na quarta-feira, né? Acredito que não rolou, tô gravando na noite da quarta-feira, não tem notícias a esse respeito ainda, mas a Câmara tem requerimento aqui de urgência para 2 desses projetos de lei e pode ser que a coisa avance com celeridade. Portanto, porque o ritmo normal não é esse, né? O ritmo seria a apreciação de forma geral lá na CCJ em primeiro lugar. Só que o governo não conseguiu sequer fazer esse projeto andar, tramitar na CCJ. E adivinha, partidos de esquerda travaram essa discussão lá. O governo não tem o apoio nem da sua própria base, nem o PSOL ajudou o governo nessa história aí. E o Lira decidiu passar com o trator pelo regimento, mandar o negócio direto para o plenário sem passar pela CCJ, que é a única comissão que tem o poder de parar por completo a tramitação e encerrar o projeto ali mesmo, né? Só que, qual é a perspectiva a partir daí? O Lira mandou a real e falou o seguinte: o governo hoje não tem votos nem para aprovar a urgência da análise dessa PEC. Que dirá para aprovar isso aí, né? Vamos conversar então sobre esse tema, sobre as perspectivas para aprovação ou não desse pacotão de gastos aí. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, o projeto tá aqui, dá para ler a íntegra no site do Poder 360, você acha em outros lugares também. Tá falando aqui, né, da questão dos supersalários, que vai limitar os supersalários aqui do poder público, né? Mas permitindo exceções que serão definidas pelo Congresso via lei complementar. Imagina só o tanto de exceção que vai ter, né? A redução aqui do abono salarial para sacanear o trabalhador, é claro, até chegar a um salário mínimo e meio. Poucas pessoas estão nesse patamar aqui, né? Pelo menos assim de forma extraoficial, são poucas pessoas. Na carteira tem gente que recebe isso aqui e menos do que isso, né? Mas, enfim, muita gente vai ficar de fora, sem dúvidas, do pagamento desse abono aqui, né? Tem a questão do BPC também, inclusive, mas não é uma mudança assim substancial, não. Tanto que o valor é irrelevante, 70 bilhões de reais, tá beleza. É muito dinheiro e tudo mais, só que eu já mostrei esse gráfico várias vezes aqui. São 327 bilhões até 2030, mas o mercado já analisou isso e falou que esse aqui é um cenário extremamente otimista, um cenário quase utópico, sendo que eu já falei várias vezes aqui no canal, salário mínimo limitado, né? É uma economia de 110 bilhões de reais praticamente. Não, o governo criou essa regra, restabeleceu ela, melhor dizendo, a regra de valorização real do salário mínimo, e o governo impôs ao Brasil esse gasto. Agora ele corta parte disso aí e fala que é uma economia. Não é. O governo elevou esse gasto originalmente. Tem vários outros pontos aqui e tudo mais, né? E aí, esse projeto chegou e aqui o pessoal do Poder 360 falou, né, que havia aqui a previsão de que houvesse uma votação nesse sentido, sem dúvidas, né? Espero que não tenha acontecido nenhuma votação, eu esteja falando aqui
de forma equivocada, né, sobre esse ponto, mas até o momento, e eu pesquisei essa notícia, eram umas 8 da noite aqui, não tinha nada nesse sentido, né? A Câmara ainda estava com essa história aí de a coisa agarrada no meio do caminho, né? Na verdade, uma votação foi adiada, que seria ontem, né? Já foi adiada e parece que a coisa não andou, até porque, conforme eu adiantei, o governo nem tem votos para isso. O que aconteceu na CCJ, né? Qual que foi o ponto aqui? O Arthur Lira falou que vai pautar direto no plenário a proposta aí, essa PEC, né? De forma geral. Por quê? Porque, originalmente, isso deveria passar pela CCJ. É o normal que isso aconteça, é o prazo regimental, inclusive. A CCJ tem o prazo aqui de 10 sessões do plenário para analisar o texto. Então, é tempo pra caramba para eles passarem pela primeira etapa, que é a CCJ da Câmara, né? Só que o que aconteceu? Partidos de oposição do governo e o PSOL também falaram que iam pedir vistas dessa PEC lá na CCJ. Isso iria travar o cronograma de forma geral. Aí o governo decidiu pedir ao Arthur Lira que mandasse isso para o plenário de forma geral, porque o governo precisa votar isso ainda este ano. Então, qual que é o ponto? Tem precedente para isso ou não? Existe um rito. Dá para passar por cima? Bem, lá na época da pandemia, a PEC emergencial foi votada dessa forma. Então, existe algum precedente sim, mas realmente aí não dá para ter certeza se isso poderia se aplicar agora. A oposição criticou essa decisão, né? Falou que isso é uma demonstração de que o governo não tem força na CCJ para aprovar isso aqui. Então o governo, de novo, vai passar por cima da CCJ, como foi feito em outras questões aqui, inclusive, né? E a Caroline Detoni falou que isso contradiz o requerimento, o regimento, perdão, do Congresso Nacional, enfim, né? Só que ainda assim, ainda com esse tapetão do Arthur Lira, ele mesmo mandou a real e falou o seguinte aqui, né? Que provavelmente o governo não vai ter votos nem para aprovar essa urgência, né? O relator aqui dessa proposta, né, é o Antônio Brito, do PSD, Antônio Brito, do PSD da Bahia, né? E ele mandou o requerimento aqui para ser analisado no plenário hoje e tudo mais, só que o seguinte, o Arthur Lira falou que o governo está fazendo a articulação ali na Câmara dos Deputados, mas não conseguiu sequer a quantidade de votos aqui para aprovar a urgência disso, inclusive, né? Então ele falou aqui, ó, hoje o governo não tem votos nem para aprovar as urgências, né? Ele falou que não tenho dúvidas que o Congresso não vai faltar, mas está aqui no momento de instabilidade. Ou seja, ele falou aqui, né, que ele não chegou a citar nomes, mas colocou aqui, é claro, né, a indicação de que ele estava criticando a articulação promovida pelo Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, que faz um péssimo trabalho, como todos os ministros do Lula, diga-se de passagem, e o Flávio Dino também, eu já falei sobre isso aqui no canal, inclusive, né? A urgência é aprovada com maioria simples, então o governo precisa de uma maioria simples para aprovar essa urgência aqui e fazer com que aconteça uma tramitação mais rápida desse projeto. Tem que ter ali 257 deputados na sessão e a metade mais um votando sim pela urgência, né? Aqui está falando que a previsão é hoje, só que tem o pessoal os parlamentares, tanto da base quanto da oposição, acreditam que isso vai sair da sessão. Olhei rapidinho aqui no celular agora e não parece que vai ter nada de votação ainda hoje não, né? O negócio foi procrastinado de novo, até porque o governo sabe que não pode gastar cartucho nisso. Votar e perder logo de cara na urgência vai levar ferro depois, sem dúvidas, né? Mas veja, o governo, de acordo com o Lira, não tem hoje nem a quantidade, não tem nem metade dos votos, que dirá ter a maioria composta para conseguir, de fato, aprovar isso aí em algum momento, né? Aqui está falando que o Antônio Brito foi escolhido como relator, né? Tem uma outra notícia aqui falando, são 2 projetos que estão circulando ali de maneira geral, né? Parece aqui que indicaram 2 nomes, mas nenhum dos 2 acabou sendo o cara que vai tratar dessa situação de forma geral, né? O nome de um petista, que o Rubens Pereira Júnior, foi ventilado também, parece que não vai ficar com outro cara lá
mesmo. As perspectivas do governo para a aprovação disso aqui não são nada boas, essa é a verdade. Pode ser costurado um acordo com o Congresso Nacional? Pode. Os parlamentares podem se vender em função disso aí. Qual é a função de um parlamentar no Brasil a não ser se vender pelo preço correto, né? Aquela história, né? Pelo preço certo, pagando bem, esse pessoal vota qualquer coisa. Não me surpreenderia se tivesse um monte de de parlamentares de direita votando junto com o Lula nessa história, em troca de umas emendas bem gordinhas. E você sabe, o pessoal cozinhou a votação do orçamento até o final, até os 45 do segundo tempo, junto com isso aqui. Com certeza o Congresso vai negociar uma mordida bem legal no orçamento para aprovar isso que o Lula quer aprovar aqui, que nem é muita coisa no final da história. Não vai dar impacto tão grande para ninguém, no capital político de ninguém, nem nada do tipo. Hoje é uma situação em que a gente torce mais pela aprovação disso aqui mesmo, porque se o Congresso Nacional vetar essa situação aqui, a falar que não vai aprovar, não vai passar, rejeitar por completo essa proposta, o dólar vai subir ainda mais, a instabilidade política aqui no Brasil e econômica vai se tornar mais consolidada. Afinal de contas, o mercado está reagindo a um pacote ruim. Imagina pacote nenhum, como é que vai ser a reação? Então, eu acho que o Congresso está mais dando uma sacaneada no governo mesmo, mostrando o seu poder depois de vários atritos que aconteceram, e acredito que em algum momento, seja via liberação das emendas, seja via negociação do orçamento, a coisa vai andar, mas nesse momento o governo Lula realmente está numa enrascada. Se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da tramitação disso aqui no Congresso Nacional, das possibilidades, vou deixar este vídeo relacionado aqui para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.